Eles nos disseram que era ali, que por séculos, peregrinos e estudiosos apontaram para um lugar no deserto do Sinai, no Egito, chamando-o de Monte de Deus. Uma verdade aceita, ensinada, repetida. Mas e se essa verdade fosse, na verdade, um equívoco monumental? E se o verdadeiro palco de um dos maiores eventos da história da humanidade estivesse escondido, guardado por séculos, em um local que poucos ousaram sequer imaginar? Um lugar que a própria Bíblia, em suas entrelinhas, já indicava. Imagine por um instante que toda a nossa compreensão geográfica de um evento bíblico fundamental estivesse errada. Que o lugar onde Moisés encontrou Deus, onde as tábuas da lei foram entregues, não é aquele que visitamos hoje. Uma tradição milenar, estabelecida por monges e viajantes, moldou nossa percepção. Mas a história, como um quebra-cabeça complexo, muitas vezes esconde peças cruciais. E há uma peça, uma declaração poderosa do apóstolo Paulo, que ecoa através dos séculos, desafiando essa narrativa oficial. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 25, Paulo não hesita em afirmar: Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, não no Egito. Uma frase curta, mas com um peso geográfico e teológico que abala as fundações do que nos foi ensinado. Essa simples linha, pronunciada por um dos maiores pensadores do cristianismo, nos força a questionar: por que então a tradição aponta para o Egito? O que esconde essa discrepância? Seria possível que o verdadeiro Monte Sinai estivesse em outro lugar, um local remoto, inexplorado, talvez até intocável? A ideia de um erro tão profundo é perturbadora, mas a história está repleta de reavaliações. A ciência, a arqueologia e, surpreendentemente, até mesmo a geografia satelital têm o poder de desvendar esses enigmas. E é exatamente isso que faremos hoje. Embarcaremos em uma jornada investigativa, munidos de evidências, mapas e um olhar cético para o que nos foi contado, buscando o Monte Sinai, que a Bíblia descreve. Vamos desvendar o segredo de uma montanha que, segundo relatos ancestrais, carrega as marcas indeléveis do fogo divino. A imagem que surge diante dos olhos, quando finalmente se alcança o Jebel Maqla, na Arábia Saudita, é de tirar o fôlego e, ao mesmo tempo, profundamente enigmática. Uma montanha imponente, majestosa, que se ergue do deserto como um monumento ancestral. Mas não é a sua grandiosidade geral que captura a atenção de imediato, e sim um detalhe perturbador, um contraste geológico que grita por explicação. A base do Jebel Maqla é de um granito marrom avermelhado, típico da região, uma rocha sólida e antiquíssima. Mas, à medida que os olhos sobem, algo muda drasticamente. O topo, o cume da montanha, em uma extensão considerável, é de um preto intenso, como carvão. Não é uma sombra, não é uma ilusão de ótica. É a rocha em si que se apresenta com uma coloração escura, quase fuliginosa, como se tivesse sido consumida por uma chama voraz. O que poderia causar tal fenômeno? A primeira hipótese que surge na mente de qualquer leigo é a atividade vulcânica. Seria o Jebel Maqla, um vulcão extinto, cujo topo foi escurecido pela lava ou cinzas? A resposta dos geólogos é taxativa: não. Análises detalhadas da composição rochosa do Jebel Maqla revelam que ele não possui a estrutura típica de uma formação vulcânica. Não há indícios de escoamento de lava, nem de rochas ígneas que caracterizam vulcões. O que há, na verdade, é granito metamórfico. Isso significa que a rocha original, o granito marrom, foi submetida a um calor extremo, mas não um calor interno, proveniente do magma terrestre. As evidências apontam para um calor externo, que atingiu a superfície da montanha. Pense nisso por um momento.
uma montanha de granito, uma das rochas mais resistentes da Terra, com seu topo transformado, escurecido, como se tivesse sido queimado por uma intensidade inimaginável. E as Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 18 e 19, descrevem com uma clareza impressionante. Ora, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. O Senhor descera sobre ele em fogo, fumaça como uma fornalha. O topo preto intenso do Jebel Maclaa, com sua coloração escura e suas características geológicas que excluem a origem vulcânica, parece ser uma testemunha silenciosa, mas poderosa, desse evento. Uma prova tangível de que a rocha foi, de fato, submetida a um calor tão intenso que alterou sua própria composição superficial. É a assinatura de um fogo que não veio de dentro da terra, mas que desceu sobre ela. Uma evidência física que ecoa, milênios depois, as palavras de uma narrativa antiga. Mas as evidências não param no topo queimado. Aos pés do Jebel Maclaa, em meio à aridez desoladora do deserto, encontra-se uma anomalia ainda mais intrigante. Uma rocha colossal, com aproximadamente 15 metros de altura, partida ao meio por uma fenda profunda e marcante. É um espetáculo impressionante, quase surreal, considerando o ambiente inóspito. Imagine uma pedra gigante, rachada de cima a baixo, como se uma força inimaginável a tivesse golpeado. E o mais surpreendente não é apenas a sua fissura, mas os sinais evidentes de erosão hídrica ao longo de suas superfícies. Marcas, sulcos, um polimento natural que só a ação contínua e abundante da água poderia provocar. Estamos no coração de um deserto, um lugar onde a água é um recurso preciosíssimo, onde a chuva é um evento raro e, quando ocorre, é geralmente rápida e superficial. Como, então, uma rocha tão imponente poderia exibir sinais tão claros de erosão por água, como se um rio tivesse fluído por ela por um longo período? A lógica da geografia desértica se choca com a evidência visual. E aqui, novamente, as Escrituras nos oferecem uma possível explicação. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 6, e em Números, capítulo 20, versículo 11, a história se desenrola em um cenário de sede e desespero. O povo de Israel, recém-saído do Egito, clama por água. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés, em sua segunda vez, levantou a sua mão, e feriu a rocha com a sua vara 2 vezes, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação, e os seus animais. A rocha de Horebe. A tradição local, transmitida oralmente por gerações de beduínos, aponta para esta mesma rocha partida no Jebel Maclaa como o local exato onde Moisés realizou o milagre. A geologia da rocha, com suas marcas de água em um ambiente árido, parece corroborar a narrativa bíblica de uma forma quase sobrenatural. Não é apenas uma rocha rachada, é uma rocha que desafia a lógica do deserto. Uma rocha que parece ter sido testemunha de um evento extraordinário, onde a água brotou em abundância, saciando a sede de um povo inteiro. Mas a jornada de descobertas no Jebel Maclaa não termina com o topo queimado ou a rocha partida. Há mais, muito mais, que conecta este lugar remoto às narrativas bíblicas. Na base da montanha, espalhadas por várias formações rochosas, encontram-se centenas de petróglifos, gravuras rupestres que contam uma história. E entre essas gravuras, uma categoria em particular
salta aos olhos: representações de touros e bezerros. Mas não são meras representações de gado comum. O estilo é inconfundível, evocando a arte egípcia antiga. Touros com chifres proeminentes, muitas vezes adornados com o disco solar entre eles, uma iconografia que remete diretamente ao culto a Apis, o touro sagrado dos egípcios. A presença dessas gravuras é profundamente anacrônica para a região. A cultura local, os povos beduínos que historicamente habitaram essa área, não possuíam uma iconografia bovina tão proeminente, nem um estilo artístico que se assemelhasse ao egípcio. É como encontrar hieróglifos no meio da Amazônia. A discrepância cultural é gritante, e novamente as escrituras fornecem um contexto perturbador e esclarecedor. Após a entrega da lei, enquanto Moisés estava no cume do Sinai, o povo de Israel, impaciente e temeroso, exigiu um Deus visível. Em Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 4, lemos: Vendo, pois, o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxe a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e deu-lhes forma com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O altar do bezerro de ouro, um ato de idolatria que provocou a ira divina. As gravuras na base do Jebel Maclaa, com seu estilo egípcio e sua temática de touros, bezerros, parecem ser um registro visual, uma prova arqueológica desse evento. Elas sugerem a presença de um povo que carregava consigo a influência cultural egípcia. Um povo que estava propenso a adorar ídolos como o bezerro de ouro, recém-saído do Egito. A conexão é inegável. A evidência é poderosa. Não se trata apenas de gravuras aleatórias, são petróglifos que se encaixam perfeitamente na narrativa do Êxodo, fornecendo mais um elo tangível entre este local e a história bíblica. O mistério se aprofunda, e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar com uma precisão assustadora. A geografia satelital, essa ferramenta moderna, que nos permite observar o planeta de cima com uma clareza sem precedentes, tem sido uma aliada fundamental nessa investigação. Por décadas, o Jebel Maclaa e a região circundante estiveram sob controle militar restrito na Arábia Saudita, tornando o acesso e a pesquisa de campo extremamente difíceis, se não impossíveis. Essa inacessibilidade contribuiu para que o local permanecesse um segredo, um mistério para a maioria do mundo. No entanto, com o avanço da tecnologia e a gradual abertura da Arábia Saudita, imagens de satélite de alta resolução e, mais recentemente, expedições controladas, começaram a revelar a verdade. As imagens aéreas do Jebel Maclaa confirmam visualmente o que vimos em detalhes: o topo escurecido, as formas geológicas incomuns, a vasta extensão de deserto ao redor. Mas a geografia satelital também nos permite traçar rotas, identificar antigos leitos de rios secos e analisar a topografia regional com uma precisão que os antigos não possuíam. E ao sobrepor os relatos bíblicos sobre esses mapas modernos, as peças se encaixam de forma surpreendente. A rota do Êxodo, com seus pontos de referência como Mara, Elim, Refidim e a chegada ao deserto de Sinai, faz muito mais sentido quando o Monte Sinai é localizado na Arábia. A distância,
A geografia e a sequência dos eventos descritos na Bíblia parecem se alinhar de maneira muito mais coerente com o Jebel Makla do que com o Monte Sinai tradicional no Egito. A montanha que esteve escondida, guardada por uma área militar, e pela distância começa a se revelar. As evidências físicas, o topo preto intenso, a rocha rachada com sinais de água e os petróglifos egípcios de touros não são apenas coincidências isoladas. Elas formam um conjunto coeso, um arcabouço de provas tangíveis que apontam para o mesmo lugar. A cada descoberta, a cada nova análise, a conexão entre este monte na Arábia e a narrativa do Êxodo se torna mais forte, mais irrefutável. O que isso significa para nossa compreensão da história bíblica? Significa que, por séculos, a humanidade pode ter olhado para o lugar errado, que a fé e a ciência, a arqueologia e a geografia estão finalmente convergindo para revelar um segredo há muito guardado. O Monte Sinai verdadeiro, o Monte de Deus, não é apenas uma história antiga, é um lugar real, com marcas reais, que desafia nossa percepção e nos convida a reavaliar o passado. A revelação do Jebel Makla como o verdadeiro Monte Sinai não é apenas uma correção geográfica, é uma redescoberta profunda que une fé e evidência de uma maneira extraordinária. Por séculos, a tradição nos levou a um local no Egito, um lugar que, embora sagrado para muitos, carece das provas físicas que o relato bíblico descreve. Mas agora, diante de nós, temos uma montanha na Arábia que carrega as cicatrizes do fogo divino em seu topo, uma rocha partida que desafia a lógica do deserto e petróglifos que narram a idolatria de um povo recém-liberto do Egito. O Jebel Makla não é apenas uma montanha, é um testemunho silencioso de um evento que moldou a história da humanidade. É a prova tangível de que as Escrituras, em sua essência, são um registro de eventos reais, ocorridos em lugares reais. A frase de Paulo, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que por tanto tempo foi uma curiosidade teológica, ganha agora um peso geográfico e arqueológico. Ela nos convida a olhar além das tradições e a buscar a verdade nas evidências. A história está sempre nos falando, se soubermos ouvir. E o Monte Sinai, o Monte de Deus, finalmente revela seus segredos. Ele estava escondido à vista de todos, guardado pelo deserto e pela inacessibilidade, aguardando o momento em que a tecnologia e a curiosidade humana se uniriam para desvendar sua verdadeira identidade. A jornada para encontrar o Monte Sinai, para compreender sua verdadeira localização, é uma jornada de fé, de ciência e de descoberta. É a prova de que a história bíblica não é apenas um conjunto de contos, mas um registro de eventos que deixaram suas marcas indeléveis na paisagem de nosso mundo. E essas marcas, hoje, nos falam. Se você se sentiu como um verdadeiro detetive da história, desvendando esses mistérios conosco, então precisa se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Monte que Fala e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas investigações. Juntos, continuaremos a buscar as provas físicas que conectam a fé à ciência, revelando os segredos ocultos da história e da Bíblia.